E a gente falando da linguagem e das escolhas narrativas da Greta Gerwig em Barbie, desde as primeiras imagens do filme, que ela soltou alguns teasers na internet, ela provocou um verdadeiro alvoroço, principalmente porque nesse teaser tinha muitas referências ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, que a Luli bem citou aqui, falando de Barry Lyndon, que é um diretor que é muito associado a essa coisa da tecnologia de fato, né? Um cara que, assim, ele empurrou a linguagem do cinema e a tecnologia para um lugar, assim, que as pessoas estão se beneficiando disso até hoje, né? Foi essa coisa do diretor com nome, né? A galera começou a aprender nome de diretor em algum momento ali, e o Kubrick acho que é meio que referência para quem é, tipo, geração dos nossos pais, talvez. Então a gente já cresceu ouvindo esse nome. Com certeza. E o que você destacaria, Lu, nessa produção sobre a boneca? Você acredita que o fato dela ter muitas referências a outros filmes, ser uma boneca que já está no nosso imaginário, de certa forma, pode ter contribuído para a curiosidade do público, para a ida das pessoas ao cinema? Pensando também que a gente está vivendo, isso é importante também, a gente tá vivendo um momento de crise, né? Antes da pandemia, a gente já estava vendo esse momento de crise das pessoas indo ao cinema, isso já estava vindo sentido pela indústria. E aí veio a pandemia, então tem esse momento de retorno, de tentar retomar esse público. E o Oscar também, desse ano, é importante dizer que ele bateu recorde de audiência. Na minha opinião, eu tenho certeza que isso se deve ao fenômeno Barbenheimer, porque de fato as pessoas estavam muito ansiosas, elas estavam nessa torcida, virou uma coisa quase de time de futebol. Então, realmente, assim, isso registrou um aumento de público efetivo, né, na cerimônia do Oscar, e recorde de bilheteria, enfim, reverberou por onde esses filmes passaram. Então, o que você acha que se deveu a saída das pessoas ao cinema, para além da polarização, né? Falando do que Barbie ofereceu nesse contexto. O Scorsese tem falado recentemente que o streaming matou o filme médio. E eu acho que é verdade, porque os filmes médios, ou eles ficam inflados e viram mega filmes, como o caso do filme da Barbie. Eu acho que ele teria sido um filme médio se fosse feito, tipo, 20 anos atrás. Oppenheimer também. E se o filme não vira um super filme, ele vira um filme pequeno, de pequeno orçamento, que normalmente ele vai direto pro streaming, ou ele fica uma semaninha no cinema e pronto. Então, esses filmes médios, eles acabaram tendo que escolher entre um desses dois caminhos. E no caso de Oppenheimer e Barbie, eu acho que eles foram apelar por esse lado de isso é uma experiência, você precisa ver isso no cinema. Então, as referências cinéfilas da Greta Gerwig, o apelo imagético do Nolan, o Nolan, inclusive, ele rompeu o contrato com a Warner porque Tenet ia ser lançado no streaming, ele bateu o pé que queria ir pro cinema no meio de pandemia. Óbvio que não foi tão bem de bilheteria, então a Warner cortou laços com ele. E aí ele foi cooptado por outro estúdio que queria, obviamente, porque sabe que esse diretor é conhecido por fazer coisas que levam as pessoas ao cinema. Então, assim, as referências de filmes, eu acho que elas sempre existem. Todos os diretores que têm um traço mais marcante, que você fala assim, e consigo identificar que esse filme é de tal diretor, eles bebem das suas próprias fontes, eles fazem uma listinha de referências, eles veem filmes e decupam e pegam, essa cena aqui pode ser inspiração para essa outra do meu filme e tal. Isso é normal. Só que a Greta, ela caiu muito nas graças das pessoas que gostam de filmes e gostam de falar sobre isso, a bolha cinéfila, os estudantes de audiovisual, e aí ela documentou isso, e ela capitalizou novamente em cima disso. Ela colocou, olha, tem aqui a listinha dos filmes que são as minhas referências. Eu acho que a gente vive muito num momento onde a gente vive o bingo da referência. Que se você consegue pescar todas as referências, você é mais cinéfilo, sabe? Então, tipo assim, você viu o trailer? Eu vi. Você viu a referência do 2001? Eu vi. Então você é cinéfilo que nem eu, sabe? Daí tem aquela coisa da polarização. E do pertencimento também. Exatamente. Então a gente está num grupinho tal. Exatamente. E aí, se você tá conversando com alguém que não pescou a referência, você tem um tópico de conversar, de trazer trivia, sabe? Que é uma coisa que a gente, que é cinéfilo, gosta muito disso. Você sabia que quando o Aragorn chuta aquele capacete, ele quebrou o dedo de verdade? A gente adora lançar esses factoides, assim, e os estúdios entenderam isso, sabe? Os diretores entenderam isso, então eles gostam também de mostrar de onde é que vieram essas referências. E eu acho que vem também de um movimento de preservação histórica, porque a gente está num momento onde a gente não tem tanto apreço pelo passado, por mais paradoxal que isso possa parecer, mas a gente tem uma falta de memória. Eu digo que hoje em dia a dificuldade não é o acesso, é a curadoria. 20 anos atrás era difícil você ver um filme coreano que lançou no Festival de Cannes esse ano. Hoje é muito fácil, você tem isso tudo na ponta do dedo. Mas o que você vai assistir? E é por isso que é tão importante premiações,
gerar esse burburinho de memes e tal. Festivais, mostras. Sim, tudo isso faz com que o espectador escolha o que ele vai assistir. Porque antes você chegava no cara da locadora e você perguntava qual que é a boa. Ele era o melhor curador que tinha. Exatamente. Hoje em dia, são máquinas que fazem a curadoria pra gente. O algoritmo dos streamings entendem o que a gente assistiu, levam em conta aqueles joinhas que a gente deixa, ou joinha pra baixo, e aí pronto, ele te recomenda outra coisa.